Tá, beleza, posso começar? Já tá rolando, tá rolando. Gente, primeiro de tudo, bom dia a todos, bom dia a todas. Vamos para alguns esclarecimentos aqui. Fecha a porta pra mim, filha, tá uma corrente de ar tão frio aqui em cima de mim. Semana passada, eu comecei com vocês uma matéria teórica e introdutória. Falei sobre socialismo, falei sobre capitalismo e faltou falar sobre comunismo e anarquismo. Por que eu dei essa aula teórica para vocês? Para que vocês tivessem ferramentas para entender com melhor propriedade a Revolução Russa. Eu passei para vocês semana passada, foi isso, né? Semana passada as aulas sobre a Revolução Russa, é isso mesmo? Então assim, gente, já faz uma semana. Aquelas aulas têm no máximo 1h10, 1h15 minutos. Toda vez que eu vou falar com vocês agora, eu vou partir do pressuposto que vocês já sabem a matéria. Semana passada eu expliquei ainda, revendo algumas coisas, porque eu entendi que vocês ainda não tinham visto a matéria. Mas agora a gente já parte do pressuposto que vocês dominam a matéria. Mais do que isso, na chamada que eu acabei de fazer, eu já vou daqui a pouco lançar as tarefas referentes à Revolução Russa. E eu quero que vocês façam. Tudo bem, senhores? Tudo bem? Mas ainda falta falar sobre comunismo e anarquismo. Vamos recapitular rapidamente. O professor Edivan explicou para vocês que socialismo é uma ideologia política, econômica e social. Uma ideologia que prega a existência de uma sociedade igualitária. Expliquei para vocês que a ideia de socialismo ela vai surgir enquanto ideia, enquanto teoria, exatamente no meio da Revolução Industrial. Por quê? Uma época de profundas desigualdades sociais. São essas desigualdades sociais que deram origem às ideias socialistas. Tudo bem até aqui? Expliquei para vocês que a primeira geração de socialistas, eles eram chamados de socialistas utópicos. Por quê? Era uma geração que queria uma sociedade socialista, entretanto não sabia como atingir essa sociedade. Não havia nenhuma teoria que pavimentasse essa mudança social. Entretanto, a partir de uma figura, Karl Marx, nós vamos ter um segundo tipo de socialismo, o socialismo científico. O que Marx vai fazer? A primeira coisa, ele vai teorizar o próprio capitalismo. Entendendo o capitalismo como um obstáculo que precisava ser superado, ele viu aí a necessidade de explicar as estruturas capitalistas. Então ele vai resumir o capitalismo em 3 grandes conceitos. A propriedade privada, ou seja, a particular do meio de produção, as fábricas pertencem apenas a algumas pessoas. O trabalho assalariado, o que é isso? As pessoas vendem a sua força de trabalho. E o principal, que é a alma do capitalismo, é a busca do lucro. Então ele vai estabelecer que o capitalismo é a soma desses 3 elementos. Como superar a estrutura capitalista? Segundo Karl Marx, a burguesia jamais vai fazer isso de livre e espontânea vontade. Então cabia apenas a um personagem, a um agente histórico, o proletariado, a classe trabalhadora. Segundo Marx, o que os proletariados deveriam fazer? Tomar as fábricas e, entendendo o governo também como uma estrutura opressiva, tomar as fábricas e tomar o próprio governo. E aí nós teremos o nascimento de uma sociedade não mais capitalista, mas baseada em outros moldes, os moldes socialistas. Deu para entender? Avançando. O Marx, meus amigos, ele escreveu muito. E ele escreveu também sobre um outro aspecto do socialismo. Segundo Marx, o fim da história não seria a sociedade socialista. Ele via ainda mais um degrau de evolução. Ele entendia que era possível sair do socialismo e ir para uma sociedade comunista. E ele escreveu sobre isso. Só que ele não escreveu com tanta profundidade, porque aconteceu com Marx o que acontece com todos os seres humanos. O que aconteceu com ele? Ele morreu, passou dessa maneira, ele subiu. E aí nós temos aí um esboço do que ele entendia, o que ele teorizou como uma sociedade comunista. Por que eu faço questão de explicar isso para vocês? Porque a palavra comunismo, ela é usada das maneiras mais vulgares possíveis. Alguns xingam, alguns dizem, tal país foi comunista, a União Soviética foi comunista, Cuba é um país comunista, até a Venezuela lá eles entendem que há um comunismo. Mas o que é esse comunismo que todo mundo xinga, todo mundo fala? O que é o comunismo? O comunismo, na verdade, meus queridos, segundo Marx, é uma evolução do próprio socialismo, só que com uma diferença drástica.
Eu vou tentar explicar isso para vocês. No socialismo, como seria a sociedade? Os meios de produção seriam uma propriedade coletiva, pertenceria a todos os trabalhadores. Haveria uma igualdade muito grande, mas haveria uma coisa chamada ditadura do proletariado. O que é isso? Os trabalhadores, eles controlariam o próprio governo. Então o socialismo é isso, igualdade, coletividade, mas um governo forte feito pelos trabalhadores. Segundo Marx, o comunismo ele vai superar esse modelo. Por quê? Segundo Marx, depois de uma sociedade socialista ser implantada, as peças seriam melhor ajustadas. As pessoas iriam se acostumar com uma sociedade igualitária. Com o tempo, as pessoas que iriam nascer sequer saberiam que foi o antigo capitalismo, porque já nasceram num período depois da Revolução. As pessoas iriam se acostumar com essa sociedade igualitária, onde os meios de produção são uma propriedade coletiva. Segundo Marx, mais tempo ia passar e as pessoas iam perceber o seguinte, que o costume com essa nova sociedade, com essa nova configuração, estaria tão enraizado que já não haveria necessidade de um Estado, de um governo. E aí, o governo, ele seria, a própria ideia de Estado, ela ia se dissolver. Então você vai ter qual modelo de sociedade a partir daí? Uma sociedade com igualdade, os meios de produção continuarão tendo um caráter coletivo, entretanto, não existiria mais um Estado, um governo. Nós teríamos aí o quê? Uma sociedade comunista. E aí eu convido vocês a refletir. Quando você pensa, quem viu a aula sobre a Revolução Russa, nós sabemos que a Revolução Russa ela fez um Estado extremamente forte. Você teve a figura do Lenin formando a União Soviética e depois você vai ter a figura horrenda de um cara chamado Joseph Stalin, né? E o Estado soviético ele se tornou uma coisa muito forte. O Partido Comunista na época ele mandava com mão de ferro, né? Ser ou não ser comunista já não era uma opção pessoal, era uma coisa que era obrigatória praticamente. Na União Soviética eles fizeram uma reforma no campo soviético, eles coletivizaram as terras do campo e tal, e isso gerou um problema imenso num curto espaço de tempo. Se você pegar a União Soviética, até o final dela, o Estado sempre foi forte, sempre. Se você pegar Cuba, o Estado cubano ele é fortíssimo. Onde é que tem comunismo nesses países? Pelo que eu acabei de explicar. Então quando você fala assim, a União Soviética foi um país comunista, no máximo um socialismo, no máximo, comunismo nunca. Na verdade a experiência comunista ela ainda é uma abstração teórica, ela nunca se materializou de fato no mundo. Nunca houve um país que fez uma revolução socialista e depois com o tempo o Estado foi se desmantelando e virou uma coisa, não aconteceu isso. Então quando alguém fala assim, ó, União Soviética comunista, Cuba comunista, Vietnã comunista, a pessoa que fala isso ela não sabe o que é comunismo. Ela não entende a teoria do que é o comunismo. Tudo bem, senhores? Alguma dúvida sobre o que eu estou colocando nesse momento? Agora vamos falar da ideologia mais romântica de todas. O anarquismo. O anarquismo todo mundo já viu o símbolo, não já? Esse é o símbolo do anarquismo. Bonito. Eu tenho vários parceiros anarquistas, tudo doido. Mas vamos continuar. O que é o anarquismo? É uma ideologia. O anarquismo ele é praticamente irmão do socialismo. Em que aspecto? Os dois nasceram no mesmo contexto. Século XIX, uma crítica muito forte à desigualdade capitalista. Então o anarquismo ele vai surgir exatamente como uma crítica ao capitalismo. Então o anarquismo e o socialismo eles vão estar muito parecidos na crítica ao capitalismo. Ambos não concordavam com a exploração, com a pobreza, com a acumulação de riqueza na mão de poucos. Então para atirar, os dois atiravam para o mesmo lado, correto? O problema ou a divergência era nas propostas de superação do capitalismo. O que o socialismo científico ele colocava como uma meta, como uma solução? Uma revolução socialista feita pelos trabalhadores, a ditadura do proletariado. Nisso o anarquista já ficava arrepiado, porque o anarquista ele não concorda com essa solução. O anarquista, inclusive, eu vou usar a crítica que o anarquismo faz ao socialismo. Você vai tirar uma ditadura capitalista para uma ditadura de trabalhador. Você vai trocar 6 por meia dúzia, segundo eles.
O que o anarquismo ele vai defender como sociedade ideal? Uma sociedade que é capaz de produzir riqueza, prosperidade e principalmente felicidade é um modelo de sociedade onde qualquer pessoa tem a liberdade para viver sua vida como acha melhor. O anarquismo ele prega com muita força a ideia de liberdade e uma crítica muito contundente à ideia de autoridade. E isso bate de vez com a teoria socialista, porque a teoria socialista ela traz a ideia de autoridade proletária muito forte. Então o anarquismo ele prega exatamente isso, uma sociedade onde você não tem a figura de alguém que mande e uma sociedade onde as pessoas fazem aquilo que querem fazer. E a teoria anarquista não tem apenas a ver com a relação da pessoa com o Estado, com o governo, não. A teoria anarquista ela vai permear todas as relações sociais. Então há uma crítica na relação da autoridade familiar, autoridade religiosa, autoridade midiática. A ideia de autoridade ela é muito mal vista pelos anarquistas em qualquer dimensão da sociedade. Deu para entender? Por exemplo, a Lucilene entra aqui e fala assim, eu quero que vocês façam uma eleição aqui para escolher 2 representantes da sala. Se tivesse nessa sala um anarquista, ele já dizia, eu sou contra isso. Por que eu sou contra? O anarquismo ele prega a seguinte ideia, se eu voto em você para me representar, eu estou abrindo mão da minha liberdade e estou dando para você. Eles querem um tipo de democracia direta, meio parecida, entre aspas, com a democracia grega, em que as pessoas possam se expressar. Essa ideia de representatividade já não interessa aos anarquistas. Eles veem na ideia de representatividade um viés de autoritarismo. Você tira a sua própria liberdade. Deu para entender? A minha opinião sobre isso. Eu amo o anarquismo, mas enquanto proposta de uma sociedade, eu não vejo como. Eu imagino assim, se eu tenho uma operação do coração hoje de manhã para fazer, e aí o médico anarquista, ele resolve que hoje ele não quer trabalhar. Ele não quer, é a liberdade dele. Vamos lá. O anarquista ele vai me responder isso de um jeito. Professor, não confunda a ideia de liberdade com irresponsabilidade. Então, na teoria, eles vão sustentar exatamente assim. Não é porque eu tenho liberdade de fazer o que eu quero que eu vou fazer o que eu quero. Porque eu tenho responsabilidades sociais. Vocês entenderam o que eu estou falando? Eu concordo com essa ideia. Mas eu concordo que para uma pessoa chegar a isso, tem que ter um amadurecimento intelectual humano que, desculpa, não existe. Você está teorizando em cima de um ser humano que não existe, um ser humano ideal, um ser humano que ele pode fazer qualquer coisa, mas ele só vai fazer aquilo que responsavelmente ele acha que deve fazer. Desculpa, as pessoas que eu lido com pessoas o tempo todo, eu sei, um dia pode até existir, isso é uma utopia, mas eu não acho que esse modelo é um modelo que vai se encaixar, eu acho, mas é só uma opinião. Entretanto, eu acho que o anarquismo, enquanto proposta de sociedade, ele é furado, mas enquanto crítica à autoridade, eu amo o anarquismo. Os textos anarquistas sobre relações de poder na sociedade são textos maravilhosos. Eu vou dar um pequeno look para vocês. O anarquismo ele tem textos maravilhosos sobre relações familiares. E ele vai dizer o seguinte, que na sociedade capitalista há uma romantização da família. A família é um lugar seguro, é um lugar em que todos dão as mãos, é um lugar que um vê ao lado do outro. O anarquista vai dizer que não. Que na verdade a primeira célula de opressão social é dentro da família. É a família que às vezes acaba com a tua autoestima, é a família que às vezes te pisa, e mais do que isso, uma família de origem patriarcal. Onde a figura do homem, se você pensar em sociedade brasileira, e vocês tiveram aula comigo sobre isso, sobre a questão do patriarcado na família colonial, vocês lembram disso? A questão da figura do homem era central. Então o anarquismo nesse ponto ele acerta e acerta legal, na minha opinião. Ele vai falar também da autoridade religiosa. Não vai entrar isso muito para não cair em polêmica aqui na sala de aula, mas existem textos que falam sobre a autoridade religiosa na vida das pessoas, né? Então o anarquismo enquanto proposta de realidade, sociedade, eu acho frágil, mas enquanto ferramenta para você analisar a sociedade e as relações de poder, eu acho ele muito bom. Essa é a minha opinião. E é só uma opinião. Tudo bem, senhores? Vamos
começar uma matéria nova. Eu vou fazer como é outro vídeo.